Bem-vindo à viagem no tempo pelos superfatos. O mundo é um lugar estranho e imprevisível, e muitas vezes as coisas que hoje consideramos inaceitáveis já foram normais no passado. Mas como foi que chegamos até aqui? Quais foram as práticas e costumes que nos trouxeram até o ponto em que estamos agora? Neste vídeo, vamos explorar algumas das coisas mais absurdas que já foram consideradas normais, e descobrir o que elas podem nos ensinar sobre a natureza da mudança e da evolução da sociedade. Prepare-se para se surpreender com as coisas que nossos antepassados consideravam aceitáveis, e que hoje em dia nos fazem tremer de horror. A escolha obrigatória da religião oficial do Estado era comum em muitas sociedades antigas. Isso incluía a exigência de que os cidadãos professassem uma determinada fé ou enfrentassem punições, o que violava a liberdade religiosa. Rejeição da vacinação. Era comum em muitas sociedades no passado, e ainda é um problema em algumas partes do mundo. Isso resultou em surtos de doenças e aumento da mortalidade infantil e adulta. A vacinação é uma medida eficaz de saúde pública que salva vidas e previne doenças. Tratamento desigual entre homens e mulheres na educação. Era normal em muitas sociedades antigas e ainda é um problema em algumas partes do mundo. Isso incluía a exclusão das mulheres da educação formal, bem como a falta de recursos e oportunidades educacionais iguais. Também o salário era totalmente diferente do homem. Proibição do voto feminino. Foi uma prática comum em muitos países até o século XX. As mulheres eram frequentemente excluídas do processo democrático e da tomada de decisões políticas, o que resultava em desigualdades sociais e econômicas. A tortura foi usada como forma de punição em muitas sociedades antigas, e em alguns casos ainda é usada como forma de interrogatório em algumas partes do mundo. A tortura é uma prática cruel e desumana que viola os direitos humanos básicos. Uso de correntes para prender prisioneiros. Era uma prática comum em muitas sociedades antigas. Isso incluía a utilização de correntes nos tornozelos, punhos e pescoço, o que resultava em danos físicos e emocionais aos prisioneiros. Pena de morte para crimes não violentos. A pena de morte foi usada para uma ampla gama de crimes no passado, incluindo aqueles que não envolviam violência física. Isso incluía crimes como adultério, blasfêmia e roubo. A pena de morte é vista como uma prática desumana e violação dos direitos humanos básicos. Censura à liberdade de expressão. A censura à liberdade de expressão é a prática de limitar ou suprimir a liberdade de expressão, seja por meio de leis ou ações governamentais. A censura foi e ainda é usada em muitas sociedades para reprimir a dissidência política e controlar a informação. Práticas médicas sem anestesia. No passado, muitas práticas médicas eram realizadas sem o uso de anestesia, o que causava dor e sofrimento desnecessário aos pacientes. Isso incluía cirurgias, extração de dentes, tratamento de ferimentos e doenças, entre outros procedimentos. Abuso de animais em espetáculos públicos. O abuso de animais em espetáculos públicos, como circos, rodeios e touradas, era uma prática comum em muitas partes do mundo até recentemente. Essa prática incluía o uso de instrumentos dolorosos como esporas, chicotes e ganchos, bem como confinamento inadequado e negligência dos cuidados básicos de saúde e nutrição para os animais. Tratamento desumano de pacientes com doenças mentais. Em muitas sociedades antigas, as pessoas que sofriam de doenças mentais eram frequentemente maltratadas e isoladas. Eles eram frequentemente considerados possuídos por espíritos malignos ou vistos como um fardo para a sociedade. As práticas incluíam abuso físico, isolamento e tratamentos desumanos. Caça às bruxas. Era uma prática comum em muitos países durante a Idade Média e a Era Moderna inicial. Ela envolvia a acusação e execução de pessoas, principalmente mulheres, que eram consideradas praticantes de magia negra ou bruxaria. A caça às bruxas era muitas vezes motivada por medo e superstição, e resultou na morte de milhares de pessoas inocentes. Intolerância religiosa é a falta de aceitação ou respeito por outras crenças ou práticas religiosas. Essa prática foi comum em muitas sociedades em todo o mundo, resultando em perseguições religiosas, conflitos e guerras. A intolerância religiosa ainda é um problema atual em muitas partes do mundo. Discriminação racial é a prática de tratar as pessoas de forma diferente com base em sua raça ou origem étnica. Ela foi e ainda é uma forma de opressão sistemática em muitas partes do mundo, resultando em desigualdades sociais, econômicas e políticas.
Escravidão era uma prática comum em muitas partes do mundo, incluindo a Europa, África, Ásia e Américas, até que gradualmente foi abolida em grande parte do mundo durante os séculos 19 e 20. Ela envolvia a posse de uma pessoa por outra, que era forçada a trabalhar sem remuneração, sem liberdade e sem direitos. A escravidão foi responsável por incontáveis violações dos direitos humanos e perda de vidas. Duelos. Os duelos eram uma prática comum em muitos países durante séculos. Eles envolviam dois homens que entravam em combate armado para resolver um conflito ou ofensa percebida. O duelo era muitas vezes mortal e visto como uma forma de honrar o código de conduta masculino. Casamento infantil era uma prática comum em muitas culturas em todo o mundo, mas principalmente em sociedades patriarcais. Ele envolvia a união de uma criança com um adulto, geralmente com o consentimento dos pais. Essa prática privava as crianças de sua infância, educação e oportunidades e aumentava o risco de violência doméstica, mortalidade materna e mortalidade infantil. Concluindo, é inegável que muitas práticas que eram consideradas normais no passado são hoje consideradas abomináveis e violações dos direitos humanos. A sociedade evoluiu e se desenvolveu em muitos aspectos, e é importante que continuemos a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e tenha contribuído para aumentar a conscientização sobre esses assuntos importantes. Se você gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!